Faça favor, Sr. Manuel Duarte. Olá. Antes de mais, cumprimento a excelentíssima Sra. Presidente Luísa Salgueiro e a todos os representantes da Assembleia Municipal e a todos os presentes. O meu nome é Manuel Duarte, sou matosinhense e dirigente do STEPS, que é o Sindicato de todos os trabalhadores de empresas prestadoras de serviços. Um conjunto de 43 trabalhadores que fazem limpeza nos edifícios da Câmara Municipal de Matosinhos estão desde o dia 14 sem trabalho. 10 desses trabalhadores, que desempenham as suas funções no mercado de Angeiras e Matosinhos, têm as suas situações parcialmente resolvidas. No passado dia 27 de junho, o STEPS organizou uma ação de protesto, ação essa que abriu um caminho de esperança para estes trabalhadores, pois a Sra. Presidente marcou a sua presença com um compromisso que permitiu às trabalhadoras olhar para um futuro com segurança e trabalho, passo a citar. Vou deixar aqui o meu compromisso pessoal, que tudo faremos para que isso aconteça. Pretendo acautelar os interesses das senhoras, que não fiquem com nenhum dia de prejuízo e tudo fique dentro dos vossos direitos. Esta é uma situação que se agudiza a cada dia que passa, ou seja, cada dia que passa, a maior é a angústia de todos, pela incerteza do tempo que vai demorar a terem os seus direitos garantidos, podendo assim cumprir com os seus compromissos financeiros. Eu peço desculpa, mas vou-me sentar, que estou aqui um pouco magoado aqui da minha perna. Faça favor. O STEPS continua a entender que só a Câmara tem as condições para resolver esta questão e seria fundamental garantir que a nova empresa a quem for adjudicado o serviço garanta o pagamento a partir do dia 14 de junho. Pois os trabalhadores só não estão a fazer o seu trabalho por impedimento físico e imposto pela Câmara. A Sra. Presidente já se comprometeu em resolver a situação perante os trabalhadores e a direção do STEPS. Compromisso esse que certamente manterá e hoje achamos muito importante saber se todas as outras forças políticas aqui representadas estão disponíveis para garantir o mesmo compromisso com esses trabalhadores. Finalizo dizendo que o STEPS defende a internalização dos serviços, contudo, sabemos das dificuldades legais existentes, principalmente em clientes do setor público. Mas, se calhar, o que não estará bem é a própria lei, pois, de repararem, quem está a prazo nos clientes não são os trabalhadores, mas sim as empresas. Os trabalhadores de limpezas podem até não ser mais que ninguém, mas também não são menos. E o STEPS lutará sempre por justiça, respeito e dignidade para todos estes trabalhadores. Muito obrigado. Respondendo às questões que aqui foram colocadas e começando pelo Sr. Manuel Duarte do STEPS. Bom, nós já tivemos ocasião de conversar na semana passada, quando fizeram aqui na quinta-feira, salvo erro, sexta, que foi o dia em que fizeram a manifestação aqui à porta da Câmara, que eu me dirigi, nos encontramos para conversarmos. Aquilo que o senhor disse, referiu que eu disse é verdade. Trata-se de uma situação que nos penaliza, a mim particularmente, porque há um conjunto de 44 pessoas, que penso que são todas senhoras, que estavam a trabalhar ao abrigo de um contrato de prestação de serviços de limpeza que relacionava a Câmara com a empresa Eurofacilities, ou com o grupo Eurofacilities, Euromex. O contrato terminou no dia 13 de junho e no dia seguinte não havia um novo contrato válido. Está a tramitar ainda o concurso público. Portanto, as senhoras, sem nenhuma responsabilidade, porque continuaram sempre a cumprir as suas funções, no dia 14 apresentaram-se nos locais habituais para fazer a limpeza, não podiam fazer, porque não existe nenhum vínculo entre a Câmara Municipal e as senhoras. No concurso que está a decorrer, está previsto que todas transitem para a nova empresa que venha a ganhar. Nós já abrimos as propostas do concurso. Nessas propostas, nas empresas classificadas, não consta a anterior empresa que estava a prestar serviço, haverá seguramente uma nova entidade patronal e as senhoras transitarão para lá. O que eu disse e repito é que tudo farei, penso que eu e todas as bancadas, acho que não há problema relativamente a isso, tudo faremos para garantir, cautelar o hiato que existe, porque não haverá problemas. Não houve até dia 13 e não haverá a partir da data em que fique válido o novo contrato, mas há um tempo de hiato
A Eurofacilities escreveu às senhoras dizendo que era a Câmara que tinha de pagar. Nós não podemos nem internalizar as senhoras, mesmo que quiséssemos, porque teríamos sempre que fazer um concurso público para a admissão de pessoal. Não se pode fazer assim, contratar pessoas para a limpeza sem decorrer um processo todo, como temos outras, não é, de contratação para os quadros municipais. Portanto, internalizar seria possível, mas nunca para responder de imediato ao problema que se coloca. A Câmara Municipal não teria nenhuma dificuldade, nem política, nem financeira, de pagar este período de tempo, mas creio que não tem justificação formal para o fazer, porque não tem vínculo com estas senhoras. Quem tem vínculo é a empresa anterior. Portanto, elas são as vítimas neste momento, porque não tiveram nenhuma responsabilidade nisto, desta situação em que o contrato se encontra, ou a inexistência de contrato se encontra neste momento. Houve uma contratação dentro do valor do ajuste direto para os mercados de Angeiras e de Matosinhos. Nesse estão ao serviço 10 pessoas, portanto há 34 senhoras que estão neste momento a apresentar-se diariamente e pontualmente nos habituais locais de trabalho, porque não querem ser responsabilizadas pelo abandono do posto de trabalho. Nós convivemos com isso, temos acompanhado esse processo e estamos a tratar da adjudicação rápida para que depois se possa colmatar o tempo que existe entre o dia 13 e esse dia em que vai ser feito o novo contrato. Peço às senhoras desculpa naquilo que compete à Câmara por não termos condições de responder imediatamente. Já lhes disse que estou solidária, responderam-me que a solidariedade não paga as contas no fim do mês, e eu entendo, porque as senhoras têm responsabilidades pessoais e familiares. Não gostaria que estivessem nesta situação. Se pudesse, pagar-lhes amanhã, mas não posso, a Câmara não pode fazer isso rapidamente, e portanto tudo faremos, como o Sr. Manuel Duarte disse, me citou, eu repito, tudo farei, tudo faremos, para garantir também que este ato de tempo esteja coberto e que as senhoras não sejam prejudicadas pelo que aconteceu neste processo concursal. É isso o meu reiterado, renovado compromisso. Penso que não haverá ninguém que não concorde que as senhoras merecem ser pagas todos os dias. Assim faremos dentro do quadro legal a que estamos vinculados. Sra. Presidente, nós já ouvimos aqui a Sra. Presidente a falar da situação das trabalhadoras que estão neste momento sem trabalho na prática e sem salário. Nós também estivemos com as trabalhadoras na sexta-feira, peço desculpa, estivemos com as trabalhadoras na sexta-feira e temos algumas questões para colocar, que é a previsão da entrada em vigor do novo concurso, atendendo a que o hiato temporal vai aumentando. Nesse concurso provavelmente não estará previsto o pagamento destes dias ou do tempo que as trabalhadoras estiverem sem trabalhar. E depois, Sra. Presidente, dizer o seguinte, é verdade que internalizar agora não resolvia o problema destas trabalhadoras no imediato, mas internalizá-las antes já os tinha resolvido. Não é? Sra. Presidente, são opções políticas. Nós temos, é verdade que um concurso demora tempo e que não há garantias de alguma coisa, mas nós temos trabalhadoras que estão aqui há 20 anos nesta casa e que estão como prestadoras de serviços. Eu falei com senhoras que estão há 10, há 15, há 6, há 20 e que faria todo sentido, atendendo a que é uma necessidade permanente, um contrato de trabalho permanente, que não tivesse numa empresa prestadora de serviços. É verdade, não resolve o problema, mas se calhar, se este contrato estivesse a ser preparado, este contrato que vem aí estivesse a ser preparado para o tempo que demora a realizar um concurso, nós não teríamos este problema. Não teríamos este problema, porque são trabalhadoras que estão cá todos os dias, cá nos mercados, nos outros edifícios municipais. Quer dizer, nós, quando dizemos que é necessário que a autarquia internalize serviços, é precisamente também para proteger os direitos dos trabalhadores. Não é por nenhuma birra ideológica, é porque esta situação não acontecia se fossem trabalhadoras da autarquia. E a verdade é que estas pessoas não sabem se e quando vão receber. E continuam-se a apresentar todos os dias no seu local de trabalho para garantir precisamente
que têm alguma segurança quando isto se procurar resolver de alguma forma. E dizer ainda que eu creio que a Sra. Presidente e o restante Executivo estarão em contacto com os sindicatos. Eu creio que há uma decisão em primeira instância de um tribunal relativamente à Câmara de Penafiel, creio que numa situação mais ou menos parecida com esta, e que dá razão aos trabalhadores, internalizando-as na autarquia. Mas a Sra. Presidente poderá depois confirmar com o sindicato, isso foi o que nos foi dito. De qualquer forma, Sra. Presidente, é verdade que a solidariedade não resolve os problemas destas 43 trabalhadoras, ou 33 se formos retirar as 10 que estão nos mercados, mas é verdade que isto era perfeitamente evitável se fossem trabalhos internalizados e são pessoas que estão cá todos os dias a trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Vânia Felício, do Bloco de Esquerda, a quem peço desculpa porque já estava inscrita e eu não lhe dei a palavra no tempo. Faça o favor. Obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente e os restantes presentes e quem assiste à nossa Assembleia Municipal e a fazer essa nota, dizer que eu já tinha levantado a mão antes do Sr. Deputado do PSD, mas tudo bem. Como tinha dito há pouco e volto a repetir, peço para a Sra. Presidente olhar mais para a esquerda, às vezes o resultado é melhor. Mas retomando os trabalhos, a nossa pergunta temos duas perguntas relativamente ao assunto aqui trazido pelo sindicato. Começamos por expressar a nossa solidariedade com as trabalhadoras e em relação às nossas duas perguntas, em primeiro lugar, se a Câmara já sabia que o contrato terminava a 13 de junho, porque é que não acautelou isso previamente? Essa é a primeira. Parece-me bastante óbvio. E em segundo lugar, a CDU já falou disso de alguma maneira, qual é a estimativa de duração deste hiato? É percebermos quanto tempo é que estas mulheres vão estar sem o seu salário, continuando todos os dias a apresentarem-se no seu local de trabalho habitual. E é isso. Obrigada, Sra. Presidente. Quanto às questões do concurso de segurança, qual é a previsão da conclusão? As propostas foram abertas na sexta-feira, hoje foram analisadas, há duas só que ficaram apuradas, acho que eram 8, 6 foram excluídas. 2 foram apuradas, acho que as que foram excluídas é porque vieram com preço acima da base, portanto é objetivamente fácil de excluir. É um pouco difícil dizer quantos dias, serão os menores dias possíveis até que seja possível adjudicar, pois tem que notificar os concorrentes, depende se na audiência prévia há pronúncia, se não há pronúncia, não se controla bem o prazo, depende das vicissitudes que possam ainda vir a ocorrer, idealmente muito rapidamente. Num concurso nós nunca somos os donos do prazo, portanto, tão rápido quanto possível. Se já estava previsto o término no dia 13, porque é que nós não temos contrato no dia 14? Nós abrimos um concurso antes do término, mas não atempadamente de forma a que tudo tivesse concluído. Portanto, são uma falha que eu assumo da Câmara Municipal, que efetivamente negligenciou a abertura do concurso. Nós estivemos mal, porque devíamos ter aberto o concurso antes daquilo que fizemos. Não controlo, e isso não aconteceu. Portanto, por isso é que eu pedi desculpa às pessoas, porque erramos, devíamos ter acautelado e não atuar de forma que agora se verificasse este ato. É o que eu posso, não tenho outra explicação a não ser dizer a verdade, e a verdade foi isso que aconteceu. Internalizar ou não internalizar? Essa é como disse o deputado, uma discussão política. São necessidades permanentes do serviço que podem ou não ser prestadas desta forma. Eu admito fazer uma reflexão sobre isto, se nós não devemos, até por causa deste episódio. Nós temos serviços de limpeza internos, tanto que, na ausência do contrato, algumas, são tudo senhoras, que estão a acautelar, e há serviços que são garantidos diariamente por funcionários do quadro do município. Nem todos têm aumentado tanto o número de edifícios onde é necessária a limpeza. Aliás, uma das causas do atraso deste concurso, porquê que o concurso não abriu tão cedo quanto deveria? Porque nós tivemos a rever os termos da prestação do serviço de limpeza, que não era este contrato, que está agora em concurso, não é exatamente igual ao anterior. Nós vamos querer mais coisas, mais serviços, mais horários, mais respostas, porque há cada vez maior exigência.
e por causa das regras que temos de cumprir. Portanto, eu admito que nós façamos essa reflexão se devemos internalizar isto tudo. Há outros constrangimentos do ponto de vista depois dos recursos humanos, há sempre vantagens e desvantagens. Podemos refletir sobre isso, mas não é essa reflexão que agora vai resolver, como já disse. Agora temos de tratar, porque não podemos internalizar estas pessoas diretamente, passem para funcionários da Câmara. Isso não há nenhuma legislação que me dispense da realização de concurso. Portanto, teríamos aqui uns meses para resolver. No futuro, no próximo mandato, quem estiver cá, acho que deve fazer essa reflexão, se deve ou não internalizar na totalidade os serviços de limpeza. Se no novo concurso está previsto este pagamento, não pode estar prevista uma situação destas, porque nós não imaginávamos que isto acontecesse, nem é normal que esteja nas cláusulas de um concurso, paga o hiato de tempo. Temos de ver de que forma é que é possível acautelar. Depois há aqui uma discussão sobre se é a Eurofacilities que deve pagar, se é a Câmara. O novo prestador não é, porque não tem essa responsabilidade, só passa a assumi-la a partir da data do início de eficácia do novo contrato. Portanto, é aqui uma questão que vamos ter de dirimir. A minha preocupação é que, enquanto se dirime a questão, as senhoras não continuem prejudicadas. Porque isto resolve-se tudo, nem que seja em tribunal, o tribunal lá decidir quem paga. Só que as senhoras não podem estar à espera que o tribunal decida, porque têm vidas familiares para acautelar. E, portanto, essa é que é a nossa preocupação, de responder rapidamente.